Pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana a gente teve dois casos aqui no escritório que foram julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sobre um tema que parece simples ao primeiro olhar, mas que enseja algumas discussões e que pode ser também a solução para muitos casos de inadimplência e de execução frustrada, né? Que é a possibilidade de se pesquisar a existência de bens em nome do cônjuge alheio à execução, ou seja, do marido e da esposa do executado, da parte executada, né? E que com essa pesquisa se identifique patrimônio que possa ser objeto de penhora e de satisfação da obrigação é, por fim, né? Essa questão, ela parece, por vezes, controvertida, porque muitas vezes os credores postulam esse pedido diretamente como um pedido de penhora de bens do cônjuge, né, com fundamento no artigo 790, inciso 4º do Código de Processo Civil, né, que vai prescrever ali que estão sujeitos à execução os bens do cônjuge, mas há uma ressalva, né, de que essa sujeição dos bens do cônjuge, ela se restringe às situações em que o patrimônio do cônjuge vai responder de uma forma solidária pela dívida, né? Que são aquelas hipóteses, via de regra, em que o patrimônio, ou melhor, em que a dívida, ela é contraída em proveito da entidade familiar, né? Então, por exemplo, quando um, um dos cônjuges celebra um contrato com uma escola para educação de seus filhos e, eventualmente, ela vem a inadimplir esse contrato e uma execução sobrevém contra ela e não é encontrado patrimônio em nome dela, é possível que o credor pleiteie a penhora de bens do cônjuge alheio àquela execução, porque aquela dívida contraída, né, como teve como origem uma relação, né, vinculada ali à entidade familiar, né, que é a educação dos filhos, então é possível que se atinja o patrimônio desse cônjuge alheio à execução, né? Pois bem, então essa é a origem da confusão, basicamente, né? Agora, nos casos em que nós nos deparamos com uma execução de contratos bancários, por exemplo, em que a dívida ela foi contraída por meio de um contrato de capital de giro, por exemplo, para o exercício de uma atividade empresarial, e um dos cônjuges segurou ali meramente como avalista daquele contrato, né? E a justiça tem entendido de que essa dívida não foi contraída em proveito da entidade familiar e, portanto, não se pode atingir o cônjuge alheio à execução, né? Pois bem, mas qual que é o ponto e como que a gente contorna essa situação, né? Nós contornamos essa situação basicamente da seguinte forma. O artigo 789 do Código de Processo Civil, ele também diz que são sujeitos à execução todos os bens do devedor, presentes e futuros, são sujeitos à execução. A depender do regime de bens, ainda que um bem esteja formalmente registrado em nome do outro cônjuge alheio à execução, esse bem pertence pela metade ao próprio executado. Então, o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge alheio à execução, ele apenas está permitindo, viabilizando que se localize um patrimônio do executado, do próprio executado, que está formalmente apenas registrado no nome do cônjuge alheio à execução, né? Então, com essa intelecção, nós temos tido êxito nos pedidos de pesquisa de bens em nome do cônjuge alheio à execução, com a finalidade de se identificar o patrimônio comum e se identificar a existência de bens penhoráveis do executado que estejam em nome do terceiro, né, que ali é o cônjuge alheio à execução, né? Essa pretensão também tem fundamento, me parece, no artigo 790, inciso 3º do Código de Processo Civil, que também disciplina de que estão sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. Então, por exemplo, um carro que esteja formalmente
registrado perante a autoridade de trânsito em nome do cônjuge alheio à execução, e ele tiver sido adquirido num regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, que é aquele regime mais comum, o regime legal aqui no nosso país, que essencialmente se comunicam os bens adquiridos na constância da união, ainda que esteja o carro no nome do cônjuge alheio à execução, esse bem ele será passível de penhora na ameação cabente ao cônjuge executado, né? E por que nós pedimos a pesquisa de bens em nome do cônjuge alheio à execução e não diretamente a penhora da ameação, né? Presumindo que tudo que está no nome do outro cônjuge pertence ao nosso cônjuge executado na fração de 50%. Porque muitas vezes pode existir bens em nome do cônjuge alheio à execução que são bens exclusivos. E, eventualmente, você, formulando diretamente o pedido de penhora, você pode atingir bens que são exclusivos e, eventualmente, ser demandado em uma ação de embargos de terceiro, né? Com esse fundamento de que o bem é comum, ou melhor, de que o bem é exclusivo do cônjuge alheio e que, portanto, tem que ser preservada a propriedade do terceiro, que é o cônjuge alheio à execução. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Não sei se consegui me fazer muito claro, mas basicamente essa é a ideia. Nós postulamos a pesquisa de bens em nome do cônjuge alheio à execução. Claro que esse pedido também tem que ser precedido de uma pesquisa, né, junto ao cartório de registro das pessoas naturais, para que se obtenha a certidão de casamento, né, e não se confunda, verifique corretamente se não há nenhuma averbação de divórcio, de novo casamento, enfim, até mesmo de alteração do regime de bens, né, do casal, que também é uma possibilidade. Beleza, pessoal? Então, diante de informações seguras, né, e um prévio exame do caso concreto, a gente formula o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado e, a partir do que sobrevier dessa pesquisa, dos resultados dessa pesquisa, nós postulamos a penhora da ameação que cabe ao cônjuge executado. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro e que traga sucesso aí para as nossas execuções e para as execuções de quem mais estiver ouvindo e quiser aplicar essas estratégias, né, que nós estamos falando aqui. Obrigado, um abraço.